absorção temporária do poder aquisitivo para evitar processos inflacionários. E os governos, sucessivamente, criavam, com base no artigo 15 do Código Nacional, empréstimos compulsórios para absorver. Então, eu mostrava que, primeiro, não é teoria econômica correta que a absorção temporária do poder aquisitivo é a melhor forma de combater a inflação. Porque, na verdade, é um empréstimo compulsório que o Estado, inclusive, absorve muitas vezes e não tem como devolver. E quantos empréstimos compulsórios nós tivemos e não tivemos a devolução? Se vocês analisarem, por exemplo, o empréstimo compulsório sobre combustíveis, aqueles que têm um pouco mais de idade aqui no seu auditório que usavam, quando é que receberam de volta aquele empréstimo compulsório? Nunca. Porque o dinheiro o governo absorve. Então eu procurei mostrar, no meu depoimento, naquela audiência de uma manhã inteira dos senhores deputados e senadores, que teria que se tirar esse dispositivo. O deputado Emael, ele apresentou emenda nesse sentido e conseguiu evitar isso. Então ficamos com dois tipos de empréstimos compulsórios: guerra e calamidade pública. E criou-se um terceiro tipo, para investimentos públicos relevantes. E aí também, conversando com Bernardes, com Paturi, com Mussadenes, nós conseguimos, nas conversas, que eles colocassem a necessidade do princípio da anterioridade, que não é existente para os empréstimos compulsórios. Então, o princípio da anterioridade é fundamental quando for para empréstimos compulsórios importantes, mas não é necessário para a guerra ou para a calamidade pública. E se compreende como é que, começando uma guerra em janeiro, tem que se respeitar o princípio da anterioridade para só cobrar o imposto um ano depois, havendo a guerra ou a calamidade pública. Mas no primeiro investimento, coloquei, o Bernardes concordou, inseriu. Naquela ocasião, havia, por parte do governo federal, interesse da chamada ferrovia Norte e Sul, com isso obter recursos, e, de certa forma, se estancou uma forma que poderia ser utilizada, que o que é investimento público relevante. O próprio Supremo tem grande dificuldade de discutir matérias como de relevância e urgência, algumas decisões, mas a maioria no sentido de ter matéria de oportunidade política e não é matéria, não é uma categoria jurídica. Esta foi a razão pela qual, ao cair, eu tenho a impressão que foi uma vitória dos contribuintes. E tivemos as contribuições que eu vou me dedicar daqui a pouco, mas eu gostaria ainda, no 148, lembrar que no momento em que isso se criou, graças a isso, é que quando a nossa ministra Zélia, que foi imortalizada num romance famoso, a única ministra romancista da história brasileira, entende? Quando ela lançou aquele famoso plano Collor com o bloqueio, foi graças ao fato de não estar na Constituição e do artigo 15 ter sido, é que se pôde obter na Justiça a devolução. Se não tivesse esse dispositivo, ter-se-ia que aguentar os 18 meses. E foi graças ao fato de ter saído de todas as petições, de todos os advogados que se trabalharam com a inexistência do dispositivo, é que se conseguiu permitir a devolução dos recursos para as pessoas que praticamente ficaram inviabilizadas durante alguns meses até obter os recursos necessários. Nós temos, por outro lado, o artigo 147 de passagem, que é um artigo extremamente curioso. Depois eu vou ao 146, mas antes anunciarei as contribuições. O artigo 147 é curioso porque os senhores gostam, eu não sei, eu pessoalmente, eu estava falando sobre poesia, sobre São Paulo Futebol Clube na entrevista, mas é um dado interessante. Em nível de cinema, eu gosto muito de filmes de futuro, quando o cidadão trabalha com princípios. Por exemplo, Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas, os capítulos, eles projetam para daqui 300 anos uma sociedade que é aquela que eu gostaria de ver no mundo inteiro. Uma sociedade idealista, uma sociedade pura, em que os problemas vão aparecendo, em que os defeitos dos seres humanos aparecem e são equacionados pelo grupo de Enterprise.
quando meus filhos eram menores, eu criei até um grupinho de jovens, de colegas deles, para orientar, dar palestras de moral e ética, e chamava-se Enterprise Club, porque era uma forma. Mas é evidente que eles trabalham com science fiction. Entende? Se o Spielberg viesse ao Brasil, e evidentemente lesse a nossa Constituição, eu estou convencido que ele teria a matéria por mais de 20 anos de filme. Porque, se os senhores analisarem o 147, e não só o 147, mas 20 e poucos dispositivos, mais do que a Constituição americana, que a Constituição americana só tem 7 artigos e 26 emendas, os senhores veem que os nossos constituintes se dedicaram intensamente à figura dos territórios. Então, sabe-se no 147 que nos territórios quem é que vai ficar com os impostos municipais, os impostos estaduais, os impostos federais. Na prática, se regulou, e depois de eles terem regulado em 20 artigos, descobriram que o Brasil não tem territórios. Então é a única Constituição que regula a science fiction, a não ser que os penedos de São Pedro e São Paulo, que tem umas aves lá morando, tenha... Enfim, o 147 cuida de uma figura inexistente, que são os territórios federais, mas alegres. Não, mas um dia haverá territórios federais no Brasil. E sabe como é que se cria um território federal, pelo artigo 18? É muito simples. Basta um Estado chegar à conclusão, o seu governador, os seus deputados, o membro do Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, os 3 senadores e os 8 deputados, que aquele Estado é muito pesado para a administração federal. E um gesto de grande gentileza, disse, olha, não é justo que outras partes da nação tenham que sustentar a nossa estrutura. Então nós vamos fazer um plebiscito para transformar o nosso Estado num território abrindo mão de todos os cargos que nós temos. Se os senhores acharem que isso é possível, um dia nós teremos territórios federais. Mas se os senhores acharem que isso é science fiction, realmente o Spielberg tem material aqui nos próximos filmes, talvez o número 6 da Guerra das Estrelas, ele já possa utilizar o exemplo brasileiro numa república futura ou num planeta futuro. Passamos agora o problema das contribuições. Contribuições são de 3 naturezas. E eu estou falando das espécies tributárias. A primeira das contribuições são as contribuições sociais. Grande parte delas está no artigo 195, que são as contribuições previdenciárias. Mas não exclusivamente as contribuições previdenciárias. Eu entendo, pessoalmente, embora haja formulação do Supremo, de contribuições sociais dividindo em 2 partes, todas elas são tributárias, mas contribuições sociais que dependeriam de lei complementar e outras que poderiam ser veiculadas naturalmente, que são aquelas previstas por legislação, as nossas contribuições sociais, elas têm como característica fundamental o aspecto de que as contribuições sociais elas estão vinculadas em nível de referibilidade a uma determinada finalidade. O contribuinte tem que estar vinculado a uma determinada, mesmo que indiretamente, a uma determinada finalidade para a qual a contribuição é criada, sendo que o contribuinte tem que ter pelo menos uma relação direta ou indireta. E, aliás, é uma característica das contribuições. Contribuição na intervenção do domínio econômico, então mesmo, e a contribuição no interesse das categorias da mesma forma. Só para que os senhores tenham noção, o que representa a capacidade desfiguradora do sistema tributário do próprio Congresso Nacional, desde a emenda número 3, desde 1993, quando foi criado o Fundo Social de Emergência, agora, com a desvinculação de receita da União, nós temos o quê? Nós temos que as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as contribuições correspondentes ao interesse das categorias são contribuições que, em verdade, na prática, 20% delas não têm qualquer natureza. O que é desvinculação?